Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã. E estamos começando a nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus te fortaleça, que Deus te sustente ricamente. Hoje é o terceiro domingo do mês de maio. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia da Mocidade Presbiteriana. Eu quero aqui parabenizar todos os nossos jovens, a União da Mocidade Presbiteriana aqui do Jardim Ipiranga e todas as UMPs da nossa amada Igreja Presbiteriana espalhada pelo Brasil. Que Deus te abençoe ricamente, meu jovem, que Deus te fortaleça, que Deus te sustente cada dia mais. Hoje no culto, às 19 horas, teremos ali uma singela homenagem, para os nossos jovens, você não pode perder. Mas agora nós vamos cantar o hino da Mocidade Presbiteriana e você pode participar aqui com a gente cantando esse hino também. Vou projetar aqui para você, tá bom? Opa, deixa eu colocar aqui, só um minutinho. É o hino 382, tá legal? Então vamos soltar aqui o som e logo agora mesmo você já vai ter a letra aí da música, tá joia? Somos jovens do mundo velho, a pregar novos ideais, usando o Evangelho, impregnando nossos pais. Amém. Quero agradecer aqui a Kenel, Júnior e o Azaf, que cantaram aqui esse hino belíssimo, que nos ajudaram. E que coisa mais linda, meus queridos, saber que a solução de tudo está na cruz. E pedimos aí, jovens, continuem cantando, continuem sempre anunciando essa grande e verdadeira verdade, que a solução de tudo está na cruz do Senhor Jesus. Bem, neste mês de maio, nós temos aí o objetivo, de aprendermos um pouco sobre a palavra de Deus
a respeito do que a palavra nos fala sobre família, o que ela nos orienta, o que ela nos ensina a respeito da família. Na semana passada, nós vimos princípios bíblicos, né? O que a Bíblia diz a respeito da criação de filhos, a respeito da relação de pais e filhos. Hoje temos essa oportunidade de ver um pouquinho sobre a ação de cada um na família. Então, cuidando uns dos outros, princípios bíblicos sobre a ação de cada um, de cada membro, né? O pai, a mãe, marido, esposa e os filhos também aí dentro da família. Peço para você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Abra aí sua Bíblia, a gente espera você abrir, tá? Efésios, capítulo de número 5. Versículo 22 até o versículo 4 do capítulo de número 6. Já vamos projetar aí para você o estudo. Lembrando que esse estudo faz parte, né, do nosso tema e a família como vai, olhando conflitos e soluções. E como nós já falamos, vimos um pouco sobre os princípios que a Bíblia nos trazem a respeito dos filhos, da relação pais e filhos. Temos visto também isso à noite, né, nos cultos à noite. E agora, então, nós vamos ver sobre o cuidado que podemos ter uns com os outros. Vamos ler então aí, meus queridos, Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a tua palavra e rogamos agora que o teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos o teu propósito, para compreendermos, ó Senhor, a tua vontade. Fala conosco, ó Pai, neste momento, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Queridos, deixa eu só ver se está tudo certinho aqui para todos acompanharem devidamente aí o nosso estudo. Ótimo. Ok. Então vamos lá. Bem,
O que é interessante a respeito do cuidado, né, da família é que, infelizmente, muitos casos de conflitos familiares, eles acontecem porque um quer jogar no outro as responsabilidades da felicidade ou da infelicidade na família. Tanto é que qualquer conflito que surja é normal, né, acontecer, um chamar a atenção, um chamar a responsabilidade das ações, das suas funções, o que deveria, o que não deveria. Quando a família tem um entendimento a respeito o que a Bíblia fala, o que Deus orienta a respeito disso, esses conflitos eles são resolvidos, né? Eles podem ser resolvidos ou podem ser amenizados. Quando de repente os membros da família então não possuem tal conhecimento eh, e ficam mais aprendendo a respeito do que a sociedade diz, o que cada um inventa, o que outros falaram, podem então surgir aí muitas dificuldades, podem então aparecer aí eh, esses conflitos, eles podem ser contínuos ou quem sabe até gradativamente podem piorar. Bem, vamos lá então ver o que Paulo nos fala a respeito a respeito desse assunto. Lembrando que esta carta, a carta aos Efésios, é um manual sobre igreja. É um manual como a igreja deve entender que foi Deus quem a criou, Deus criou a igreja através do trabalho do Senhor Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo. E Paulo fala também da nossa responsabilidade. Antes éramos mortos, agora somos vivos, né? Vivos espiritualmente, entendemos agora os propósitos de Deus e como que podemos então servir ao Senhor? Como que podemos então apresentar a nossa vida de forma que agrade a Deus? Aí Paulo fala justamente a respeito da vida nossa em família, ou seja, se queremos viver o cristianismo na sua essência, o cristianismo de forma verdadeira, precisamos começar dentro de casa, precisamos ter esse princípio dentro do nosso lar. Bem, a pergunta que então nós vamos fazer, nós vamos lançar 4 perguntas ao texto. E essas perguntas elas vão demonstrar para nós as funções de cada um e o resultado então dessas funções ou dessas ações. A primeira pergunta: como são os maridos quando as esposas são submissas? Então, a gente lê a orientação de Paulo com respeito à submissão. Mas como que então são os maridos quando de fato essas esposas elas agem nessa submissão? Vamos lá. Olha só o versículo 22 até o 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como são os maridos quando as esposas são submissas? Podemos falar, sem sombra de dúvida, que eles têm uma autoridade respeitada diante da sociedade. Quando então a esposa exerce a sua ação de ser uma esposa submissa, e nós já vamos explicar o que é de fato ser submissa ou agir em submissão, os maridos eles têm uma autoridade respeitada diante da sociedade. Infelizmente, né, na nossa lida pastoral, eu já escutei muitos membros da família falando da sua própria família de forma às vezes muito chocosa, né, jocosa, desculpa, muito assim de uma forma muito triste, né, mostrando a dificuldade na relação e muitos tentam falar então mal ou tentam trazer algum aspecto negativo do seu cônjuge. Por exemplo, muitas mulheres já falaram publicamente, assim, para muitas pessoas, o quanto os seus maridos eles são fracos ou não exercem autoridade e outros xingamentos infelizes. Olha só, lá em Provérbios, no capítulo 31, versículo 23, nós encontramos, né, o paradigma, né, o parâmetro, a mulher exemplar, que é a mulher virtuosa que teme ao Senhor. Ela é virtuosa porque teme ao Senhor. E ela anda
como alguém que sabe das coisas, ela negocia, ela compra um campo, ela vê que o negócio é bom, ela atende ao bom andamento da sua casa, bem, enfim, ela tem as suas ações ali, tal como esposa. Mas o versículo 23 diz que o seu marido é estimado entre os anciãos, entre a sociedade. Quando de repente, então, uma esposa começa a denegrir a imagem do seu marido, pelo princípio bíblico, a responsabilidade também cabe a ela, porque provavelmente a falta de postura também desse homem pode vir, é claro que não é em todos os casos, mas pode vir por causa da dificuldade que vem dentro do próprio lar, dentro da própria casa, inclusive na omissão da submissão. O que é submissão? Precisamos entender que submissão não tem nada a ver com ser alguém que está debaixo das ordens autoritativas da outra pessoa, sem discutir, né, sem poder divergir desse assunto. A submissão que se fala na Bíblia tem a ver com uma missão, o enganjar na missão, tem a ver com propósitos, porque a visão de Deus para a família é a seguinte: Deus é o cabeça, né? Deus é que, na verdade, deve coordenar o lar. O marido ele tem a responsabilidade, né, de chamar a sua casa, de chamar o seu lar para esse Cristo, né, para esse Deus, para essa orientação divina, e a esposa ela tem a finalidade de estar junto, estar em missão, estar em submissão. Não é atendendo a caprichos e até exageros do marido, mas é estar no propósito do lar, onde marido tem a responsabilidade e responde isso, né, perante Deus, e a esposa então está junto, ela vai junto nessa missão da casa de poder servir ao Senhor. Na verdade, meus queridos, a submissão, então, é o diferencial para que o casal e o lar se desenvolvam bem. Quando a esposa, então, age dentro dessa perspectiva de uma missão, né, de que o marido sabe qual é a orientação divina, Deus o chama sim para essa responsabilidade, é ele que tem a responsabilidade do cuidado espiritual da casa, de orar pela esposa, de orar pelos filhos, de orar com a esposa, de orar com os filhos, de responder perante, não é só perante a igreja, também, mas perante Deus, é Ele que tem a responsabilidade de defender a casa dos perigos externos, né, dos perigos que vêm de fora, e então proteger assim como a Bíblia nos diz. Quando a esposa, então, sabe que esse marido está nesse propósito e ela vai junto, né, no sentido de vamos então desenvolver essa casa, vamos então desenvolver esse lar para a honra de Cristo. Essa submissão é diferencial para que o casal e o lar então se desenvolvam de uma forma sadia. A palavra, mais uma coisinha aqui, os maridos então eles se tornam mais responsáveis e compromissados. Essa responsabilidade, esse comprometimento já é esperado, ele deve ter isso, né? O marido ele tem que saber as coisas da casa, ele precisa entender todas as funcionalidades. Agora, quando há uma dificuldade no relacionamento, onde a esposa, vamos dizer assim, trata com indiferença, não respeita, não o considera, entendendo que é um papel que Deus deu também a ele, infelizmente eles vão deixando, né? Não deveriam, mas é claro que muitos vão se vão se deixando levar por essa situação complicada e o comprometimento ele fica assim meio balançado, né, com relação a isso. Os maridos eles precisam ser responsáveis e compromissados, mas é isso que a Bíblia diz. Olha só, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo de número 33 diz: Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. A palavra-chave aqui é respeito, né? A palavra-chave
considerar de fato o marido como alguém que Deus deu à esposa, não somente para sustento, não somente para, digamos assim, fazer frente à sociedade, mas para ser realmente alguém que Deus dá a responsabilidade de liderar a casa, de falar quais são as orientações do Senhor com relação ao que a casa vai fazer para servir a Deus e assim por diante. A outra pergunta que nós vamos fazer ao texto, então, agora é o resultado da ação dos maridos quando os maridos amam. Como são as esposas quando os maridos as amam? Alguém podia falar, mas ele sempre ama. A gente precisa considerar aqui que a orientação de Paulo, a orientação da palavra, é que o marido não tenha só uma ação de tolerância, ou, já estou casado, então vou ficar assim mesmo. Não. É amar e demonstrar amor. É dedicação. E Deus dá aqui a orientação de como é esse amor. Vamos ler então aí, ou vamos ver, né, dos versículos 25 ao versículo 29. Versículo 25 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Maridos, o parâmetro que Deus dá em relação ao amor que ele deve à sua esposa, que o marido deve à sua esposa, é o mesmo amor de Deus para com a sua igreja. É o mesmo amor de Cristo para com a sua igreja. E como é esse amor? Como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Então, o que Deus espera dos maridos? O mesmo amor, um amor de entrega, um amor de doar, de doação, de doar a sua vida. Não é alguém que perde a sua personalidade, não é alguém que se anula como ser humano, né? Deixa de existir. Não, não é isso. Não é se colocar num alto sacrifício e mostrar, olha, como eu te amo, estou aqui carregando o mundo nas costas. Não é isso. É dedicação, é uma entrega. Sacrificialmente, somente Jesus fez, né, e fez de uma forma perfeita. Mas esse amor é um amor de dedicação completa, de dedicação total. Por quê? Porque a esposa, ela vai se sentir segura, vai se sentir protegida e vai se sentir cuidada. Olha só o versículo de número 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Com isso, como serão as esposas, ou como são as esposas quando o marido as amam, além de se sentirem seguras, protegidas e cuidadas, segundo a analogia que podemos fazer do versículo 27, elas realçam a sua beleza. Não tem problema nenhum, né, das pessoas irem no salão de beleza, usarem aí os apetrechos, né, necessários para o embelezamento, mas infelizmente há muitas, no caso como estamos vendo aqui, há muitas esposas que buscam nisso quase que um refúgio para compensar a falta de amor do seu marido. Elas podem continuar fazendo isso, mas, no entanto, a beleza é realçada na sua vida quando o marido dedica todo amor a ela. Da mesma forma que Cristo entregou a sua vida pela igreja, amou a sua igreja, para que a igreja se apresente de forma gloriosa, sem máculas, sem ruga, mas santa e sem defeito. As mulheres que são amadas, né, pelo seu marido, pelos seus maridos, as esposas que recebem isso, que veem isso, elas têm esse sentimento, né, de segurança. Porque, na verdade, se o marido a ama, não é só um sentimento. Elas realmente estarão seguras, que é a função dele garantir segurança, proteção, cuidado e realçar, então, assim, a beleza de sua esposa. O que é interessante também é que quando os maridos demonstram esse amor, amam de forma efetiva, as esposas são convencidas da santidade. Versículo de número 26 diz: Para que a santificasse, é claro, no caso da igreja, mas a analogia cabe, tendo-a purificado por meio da lavagem. O versículo de número 27 também diz: Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e
santa e sem defeito. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. O sentido aqui do versículo de número 28 é que da mesma forma que alguma coisa vem contra você, vem contra o homem, né, para o ferir, para o machucar, e você tem uma ação de defesa, você tem aquela reação de não deixar que o instrumento te fure, né, alguma coisa, ou pelo menos que diminua o ferimento, da mesma forma é a sua ação para com a sua esposa. É realmente de entrega plena, de entrega total, até morrer por ela, se necessário for. Palavra-chave aqui não é outra senão a palavra amor. Neste ponto, estamos aí já na metade do nosso estudo, nós estamos percebendo o seguinte, que da mesma forma que as esposas, quando demonstram submissão, elas têm o efeito nos maridos, né? Os maridos, então, são respeitados fora de casa também. Da mesma forma, quando as esposas recebem amor, elas têm tudo aquilo que elas querem, que elas precisam para se valorizarem como mulheres, como esposas. Vivemos dias, infelizmente, em que a violência contra a mulher ainda é uma coisa muito grande. Simplesmente por pensamentos machistas, simplesmente pelo as ações de dificuldade de relacionamento que, que é um absurdo, né? E o que deveria, na verdade, ser exigido dos homens é que eles amem de uma forma completa, de uma entrega completa, né? Muito obrigado, Juninho, pela água, viu, que você trouxe aqui para mim. Vamos lá. Continuando mais um pouquinho, como que também são os pais, quando então a obediência dos seus filhos, agora estamos aí no versículo 1 e 2 do capítulo de número 6. É interessante que quando os filhos eles obedecem, cria-se um ambiente de justiça. Olha só o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, ou é certo, né, é correto. Infelizmente, lares ou pais, né, que convivem com a desobediência contínua dos seus filhos, corre-se um grande risco de criar-se ou de aumentar um ambiente de injustiça. Vou explicar. Quando a desobediência é crescente, é contínua, os filhos não querem mudar o seu comportamento, algumas situações do dia a dia podem ocorrer que pode fazer com que o pai ou a mãe estabeleça ali algumas ações injustas. Por exemplo, vamos supor que em um lar, em uma casa, os filhos são rebeldes, são desobedientes, são filhos pequenos ainda. E aí, de repente, fazem muita bagunça e alguém vai lá e quebra o vaso. Aí vem a mãe e fica muito brava, né, com os seus filhos e quer saber quem quebrou o vaso e por que quebrou o vaso. Aquele vaso era muito estimado, era uma relíquia e assim por diante. Como o convívio ali da relação já era de desobediência, né, de uma desordem, vamos dizer assim, de quase um caos, o risco de disciplinar o filho que não quebrou é muito grande, ou de todos serem disciplinados, né, por causa de uma ação que um teve, uma ação irresponsável, é muito grande. Por quê? Porque criou-se um ambiente de injustiça. Quando há obediência, quando os filhos obedecem, cria-se um ambiente de justiça. É justo obedecer os pais, porque é o que Deus espera dos filhos. E é justo, o ambiente fica mais justo, fica mais claro. Quando há algum problema, algum erro, os diálogos são melhores, são qualitativos e realmente necessários e fazem muita diferença. Além disso, os pais são bem afamados, né, quando há obediência ou respeito dos filhos em relação aos seus pais. Versículo 2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai é falar bem do pai, né? Falar bem da mãe. Você ter ali uma ação de respeito mesmo, né? De consideração. Então, os pais
eles podem exercer uma ação de justiça dentro do lar quando há obediência por parte dos seus filhos. Então, muitos filhos que acham que as ações dos seus pais são injustas, são erradas, precipitadas, autoritárias demais, enfim. E a coisa talvez não tem muito espaço ali para conversa, não tem muita situação para estabelecer um ambiente mais calmo. Filho, eu gostaria que você pensasse como você tem relacionado com seu pai. Você tem o honrado, você tem o considerado como alguém que Deus te deu para poder cuidar de você. Não adianta num momento de rebeldia você falar assim: ah, eu não escolhi esses pais, eu não escolhi nascer, então não tem responsabilidade nenhuma, não estou nem aí. Essa não é a ação ou reação à resposta correta. A ação correta é entender que os seus pais são os pais que Deus te deu para respeitá-los, para ouvi-los, para considerá-los, para honrá-los, porque é isso que Deus espera de você. Você serve a Deus como filho, honrando seu pai, honrando a sua mãe. Porém, como que são os filhos quando há responsabilidade na educação pelos pais? Porque a educação que a mãe e o pai dão, né, aos seus filhos é algo que Deus quer, algo que Deus exige. E, infelizmente, muitos pais acham que outros podem cuidar dos seus filhos, né? Nunca tomam a responsabilidade. Pais, mães, eu quero falar uma coisa para você. Você é completamente responsável em cuidar do seu filho, em educar o seu filho, em dar os verdadeiros valores, em fazer com que eles entendam que eles são pessoas de Deus. Desde pequenininhos, eles devem crescer num ambiente que sirva a Deus. E a responsabilidade sempre vai ser aí dos pais, é a responsabilidade que Deus deu. Como são os filhos, então, quando a responsabilidade na educação pelos pais? Eles têm a qualidade de vida, ou que nós podemos dizer de vida longa, né, que é uma vida qualitativa. Veja aí o versículo 3 e 4. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bem, a vida longa, que é uma promessa, que é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, e essa vida longa ela tem a ver com uma vida de qualidade. Não é necessariamente uma vida assim de muitos anos, pode até ser, e isso é visto como bênção do Senhor. Mas não adianta nada ter uma vida de muitos anos se ela não for vivida com Deus. Então é uma vida sem qualidade, se você vive sem Deus. Mas quando vive com Deus, é uma vida plena, uma vida completa, uma vida de qualidade. Quando os pais educam os seus filhos, não é somente colocando em boas escolas ou na melhor escola que você pode colocar. Não é isso que vai mostrar boa educação ao filho. Não é concedendo os melhores e mais caros presentes. Não é concedendo os melhores e incríveis passeios ao redor do mundo ou até mesmo fora do planeta Terra. Não é concedendo assim sonhos que mais são sonhos dos pais do que necessariamente os sonhos ou projeções dos filhos. A vida de qualidade, a vida longa, a educação que o pai dá, que traz essa vida de qualidade, educar no princípio da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu levo meu filho, a minha filha, todo dia para a igreja, quando tem a igreja, né, lá na escola dominical. Parabéns, você está fazendo uma boa coisa, mas a palavra de Deus ela não pode ser lembrada ou lida somente no dia de domingo. Ela precisa ser lida ali no interior da casa, no momento formal, por exemplo, no seu culto doméstico, mas no dia a dia, na forma como você reage, na forma como responde, na forma como você orienta. Todas as palavras dos pais precisam ter essência da Bíblia, precisam ser firmadas na Bíblia. Não adianta inventar, não adianta considerar o que os outros fizeram. É o que a palavra diz em relação aos assuntos que os filhos necessitam ouvir ou ter instrução. A outra questão é que eles serão filhos amorosos e não irados. Versículo 4 diz: Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Lá em Colossenses, Paulo, dando uma orientação muito semelhante, ele diz que
os pais não podem irritar os filhos, né, ou levá-los à ira, porque eles ficam desanimados, eles desistem até mesmo da vida, né, desistem de um esforço, desistem das situações que a vida vai impor mais cedo ou mais tarde a elas. Então, qual que é a responsabilidade, ou melhor, qual o efeito da responsabilidade da educação que os pais dão aos seus filhos? Eles se tornam amorosos e não irados. A rebeldia que pode acontecer na idade, e às vezes acontece muito na adolescência, que é mais uma busca por respostas, é uma coisa. Mas a ira que infelizmente nós temos assistido ao nosso redor, no mundo, é uma rebeldia por filhos que não tiveram ou não têm a atenção dos seus pais, por filhos que simplesmente não se sentiram amados, e realmente muitos pais não dão amor, não se sentiram como alguém que precisava de orientação e não tiveram, né, essa orientação, então a ira começa a ser a opção que elas têm, e elas ou ficam desanimadas ou ficam realmente muito iradas, e infelizmente é o que a gente tem visto aí numa sociedade muito nervosa, né, muito irada, e por qualquer coisa quebra tudo, e já não tem mais nem situação ou nem ambiente para diálogo ou para conversa. Pais, vocês têm uma responsabilidade muito grande, uma missão muito grande que Deus deu, e Deus deu também a condição de cumprir essa missão. Faça isso com carinho, faça isso com dedicação. Você vai ter os seus filhos pequenos, poucos anos, adolescentes também aí, passa rápido, poucos anos, e logo eles se tornarão adultos, precisarão tomar decisões importantes. São decisões que terão aí efeitos para a vida toda. Então, formem bem pela responsabilidade que vocês têm diante do Senhor. Eles sempre estarão prontos a amar e a obedecer a Deus. Quando há responsabilidade dos pais pela educação, eles estarão prontos a amar a Deus, prontos a obedecer a Deus. Bem, queridos, concluindo então a nossa lição, podemos tirar algumas lições proveitosas. O bem de todos na família está também, ao mesmo tempo, na responsabilidade de todos. Não adianta simplesmente exigir do marido, exigir da esposa, exigir dos pais ou exigir dos filhos aquilo que vem pela própria ação do marido, pela própria ação da esposa, dos filhos e dos pais. Ou seja, se o marido ama a sua esposa, então a esposa terá como efeito aquilo que de repente o marido às vezes até acusa que ela não tem ou ela não demonstra. Ame a sua esposa e você verá os efeitos disso. Esposas, sejam então nesse propósito de servir a Deus, demonstrando essa submissão, demonstrando estar junto com o seu marido, não sendo inimigo, mas sendo alguém que está ali realmente do lado, servindo ao Senhor, no mesmo propósito. E aí você vai ver o que você espera do seu marido surgir nele, porque é o que a Bíblia nos diz. Filhos, demonstre obediência aos seus pais e vocês verão os seus pais criando, né, um efeito mais justo no seu lar, um ambiente mais justo. E pais, vivam realmente essa responsabilidade de educar bem os seus filhos para que eles demonstrem este amor de uma forma assim espontânea. A responsabilidade de educar no caminho certo é que vai trazer o efeito deles de viver este amor de Deus, pois eles verão este amor de Deus na forma que você o trata, na forma que vocês tratam os seus filhos. Isso gera tempo, sim. Isso gera demanda, sim. Isso gasta suor, sim. Mas lembre-se, isso é investimento. É investimento de valores, é investimento de sabedoria, é investimento de emoções, isso é investimento de graça. É da graça que vem de Deus, é uma coisa graciosa, é algo especial e é algo espiritual. O seu lar, meus queridos, lembre-se, nunca esqueça disso. É o lugar onde Jesus também quer morar. Então, deixa Jesus entrar na sua casa. Talvez se está faltando amor, submissão, justiça, se está faltando responsabilidade, o que na verdade está faltando em essência é o Senhor Jesus morar na sua casa. É Jesus morar com você.
ele precisa ser aquele que fala, aquele que dita as regras, porque ele faz isso com amor, ele faz isso para o bem e para a conservação de toda a família. Que Deus assim nos abençoe. Vamos voltar aqui. E eu gostaria de orar com você neste momento e de orar também pela sua família. Vamos falar com Deus? Pai amado, nós te agradecemos pela boa oportunidade que o Senhor nos deu de aprender mais um pouco sobre a tua palavra. Nós pedimos ao Pai que o Senhor ajude cada marido a ser responsável pelo seu lar, a cuidar bem da sua casa, a amar a sua esposa com toda a dedicação, com toda a sua vida, num amor ao Pai de completo, num amor onde há uma dedicação completa. Auxilie também as esposas, ó Deus, da mesma forma, amando seus maridos e agindo nessa submissão, de auxiliá-lo na condução do seu lar, de estar nesse propósito de servir todos, ó Pai, de todos servirem ao Senhor Jesus. Ajuda, ó Pai, os filhos a demonstrarem graça e gratidão ao Senhor, sendo obedientes aos seus pais. Também, ó Deus, estabelecendo assim um lar mais justo, um ambiente de justiça, e os pais sejam sempre responsáveis, eduquem com carinho, com amor, com firmeza também os seus filhos, para que eles sejam amorosos, amem a Deus, prontos a servir a Deus, porque verão isso, ó Pai, nos seus próprios pais, na fé de seus pais. Ajuda cada lar, ó Pai, aqueles lares que estão em conflitos, que estão vivendo alguma dificuldade, aqueles lares que estão com problemas financeiros, que o Senhor abençoe, não deixa faltar nada e que o Senhor dê a orientação necessária e o suprimento necessário e a edificação através da palavra do Senhor. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos, estamos terminando a nossa escola dominical. Quero agradecer aqui a sua presença, que Deus te abençoe ricamente, que Deus te fortaleça. Lembrando que a nossa próxima atividade será logo mais às 19 horas, no nosso culto de adoração. Os nossos jovens, mais uma vez, um abraço, parabéns pelos seus dias, e às 19 horas, logo no começo do culto, há uma singela homenagem ali para você. Participe e que Deus te abençoe. Até logo mais à noite. Fiquem com Deus.